Boa tarde. Estou falando aqui que eu estou nervoso. E é bom ter escutado o Maurinho falar do chamado, porque de alguma forma eu também me senti chamado, convocado para estar aqui nesse momento com essas duas mulheres que eu tanto admiro. Eu trouxe a Colinha para eu falar da biografia das duas, para não correr no equívoco de deixar alguma informação que eu acho muito importante. Para nós, os povos pretos, nomear é muito importante e dar os devidos créditos, eu pelo menos considero importantíssimo. Então vou pedir licença, para vocês, para eu ler a biografia das duas, e eu vou pedir que elas complementem, porque obviamente o que está descrito aqui é muito pouco, pelo trabalho que elas vêm fazendo. Eu me senti convocado pela Grazi também, que é uma pessoa que eu admiro muito, Trabalhar com o Fernando é sempre também um prazer. E me senti ainda muito mais convocado depois de ter assistido a Grazi e o Luciano. Eu vi ontem, já tinha visto na semana passada. Então, assim, é uma experiência. Assistir o trabalho de vocês é um trabalho que ainda continua reverberando aqui em mim. Eu saí muito tocado nos 2 dias. Em 2008, eu fui fazer um pós-doc em Salvador e eu tive a oportunidade de escutar a Marcota Baldina falando sobre a relação, ela falando para artistas da dança, para a relação da arte com os orixás. E naquele momento ela falou em tom de conversa e com uma sensibilidade que me marcou para o resto da vida, em forma de um conselho, eu diria, convocando as pessoas presentes, quando eles quisessem dançar para o orixá, que antes de fazer a performance, seria importante que essas pessoas, como estudantes, como pesquisadores do corpo, das corporeidades, estou vendo a Júnia ali, maravilhosa, seria interessante que essas pessoas fossem ao encontro e de encontro à natureza, porque ali na natureza elas teriam a possibilidade de experienciar as energias dos orixás. E assistindo a Grazi e o Luciano, eu pude de alguma maneira experienciar uma energia que emanava, que eu acho que continua emanando do trabalho que vocês realizaram, que é a mesma energia que eu sinto quando eu tenho a possibilidade de ir numa celebração, tanto do candomblé quanto da umbanda, ou quanto nos reinados. Eu não sou de santo, mas me interesso muito enquanto pesquisador, e há uma energia que é diferenciada nesses contextos, nesses momentos. E eu acho que vocês, as mestras, poderão falar sobre isso. Eu acho que essa é a convocação que eu chamo vocês para a gente conversar aqui, pensando que o tema do seminário é a criação contemporânea em diálogo com os saberes tradicionais. Então, primeiro eu vou falar sobre as duas. Aqui do meu lado, a Isabel Casimira Gasparino. Eu não vou te chamar de Dona Isabel, tudo bem? A mestra Isabel Casimira Gasparino é herdeira da coroa de sua avó, Dona Maria Casimira, fundadora do Reino 13 de Maio, e de sua mãe, Dona Isabel Casimira das Dores, ocupando hoje
o cargo de Rainha Conga das Guardas de Congo e Moçambique, 13 de maio, de Nossa Senhora do Rosário e da Federação dos Condados do Estado de Minas Gerais. Co-diretora do filme A Rainha Nzinga Chegou, vencedor dos prêmios de melhor longa-metragem na Mostra de Cinema Negro Adélia Sampaio e do 19º Festival Panorama Internacional de Cinema da Bahia. É também pesquisadora, convidada do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG e mestra de sua tradição, responsável por inúmeros projetos que visam a permanência de sua raiz. É um pouquinho da biografia da mestra Isabel Casimira, e eu vou já fazer a apresentação da Macota Cássia, que é a liderança comunitária no Quilombo e Candomblé Manso Nigunzo Caiango, militante do Movimento Negro Unificado, MNU, e do coletivo Mães pela Liberdade. Macota, que dói a ler, vem participando e protagonizando as lutas contra o machismo, racismo, intolerância religiosa e todas as formas de discriminação, contribuindo para a sociedade na defesa dos direitos humanos. Atua na teia dos povos da terra como protetora da natureza. É guardiã da natureza. Atua contra o silenciamento da mineradora Tamisa na Serra do Curral. O Quilombo Manso está na zona de influência dessa mineração. Conselheira estadual e municipal de promoção da igualdade racial, atuando na construção da luta pelas ações afirmativas dentro e fora da comunidade, com o intuito de transmitir o conhecimento da ancestralidade negra para a população, buscando dessa forma quebrar barreiras e preconceitos contra a população afrodescendente, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania com respeito à diversidade e à diferença. Como eu disse, é uma breve apresentação de vocês duas. Eu vou passar primeiro a palavra para a mestra Isabel Casimira e, de novo, muito orgulhoso de estar dividindo esse momento com vocês. Muito orgulhoso. Agradeço. Eu agradeço, eu fico achando tão bonitinho quando eles mandam em Vanessa, um monte de coisa, eu faço nossa, que nome bonito. Fico achando muito lindo os nomes diferentes para as coisas que a gente faz. E é acostumado a fazer, já nasce fazendo. E às vezes você nem sabe que fazer aquilo, eu já faço. Nasceu fazendo e aquilo é uma rotina da casa da gente, ser diferente, de ser uma casa cheia ajudando pessoas e a gente mesmo escutando conversas. Que hoje, quando eu era criança, a criança que escutava a conversa não falava da conversa. E depois que a minha mãe foi embora, que eu fiquei nesse lugar de matriarca, que eu acho coisa linda, nem pensei que eu queria assim. Não entendia dessa forma, não. E você aprende, quando você começa a trabalhar, como diz o mestre, profissão de fazer, você não tem quem te ensinou ou quem te orientou para te ajudar no momento na hora que a gente mesmo tem. E aí é fazer com firmeza, pedir ajuda, saber que não está sozinho e fazer, caminhar. Só erra quem faz. Se ficar quietinho, não sai nada. E é isso mesmo, vamos caminhando, eu vou caminhando e vou aprendendo. E eu sou muito de sorte, eu acho que eu sou uma sortuda. Porque a espiritualidade coloca pessoas para me ajudar na minha caminhada. E naturalmente, eu não preciso me preocupar que eu vou
ficar sozinha hora nenhuma, porque eu já sei que é assim. Que ela vai providenciar, que as pessoas que estão no meu entorno é para me ajudar na minha caminhada, e é uma ajuda mútua. Um vai ajudar o outro, vai caminhar, e a gente ajuda os mestrandos, professores, eles estuda pra caramba, doutorado, pós-doutorado, depois do doutorado, 3 vezes depois do doutorado, meu Deus, que tem chato. O povo nem aproveita o que eles aprenderam, de tanto que estuda, a gente vai estudar, a minha reza pra mim, não reza não. Eu vou rezar agora para quem está no 2º grau. Vai ensinar o que você aprendeu e deixa quem ainda tem que caminhar chegar onde você está, não? Nem vem que eu não vou rezar no seu povo chato, não rezar por uma estudação e não dá nem tempo dele pôr em prática, porque tanto de tempo que aprende, a gente vai aprendendo e vai ensinando, aprendendo, ensinando, que é para dar tempo da gente falar, ó, que bom, nossa, que tem gente que está comigo, que bom que eu fui por esse caminho. Eu penso nessas coisas assim que eu penso. Quando eu começo a fazer um novo trabalho, eu falo, nossa, como é que vai ser? Quem que vai me ajudar nessa caminhada? Quem que vai, como diz quando eu faço no anjo da guarda, eu falo assim, cola em mim, coleguinha. E para caminhar junto, né? Porque os coleguinhas é assim, estão caminhando junto. E por que eu falo que eu sou de sorte? Que nessa caminhada de ir na universidade, de aprender a ser mestra, não é aprender a ser mestra, não. É aprender que você é mestre. Eu aprendi isso num encontros de mestres do mundo, no Ceará, no CRA. E eu fui de acompanhante da minha mãe e fiquei escutando aquelas coisas, tanto de gente falando, tanto de coisa. Eu falei, uai, meu Deus, uai. Eu falei assim, uai, então eu sou mestra. Aí eu falo esse negócio que esse povo tá falando. Agora eu vou ser mestre de cultura. Todo mundo pergunta. Eu vou falar, sou mestre de cultura popular. Mãe, menina, não é assim não. A gente não dá título pra gente, não. Os outros dão título pra gente. Eu falei, mãe, não vou te perguntar, não. Tem que perguntar agora o que eu faço, eu vou falar, eu sou mestre de cultura popular. Ela me foi assim, a minha mãe ficava olhando assim, tipo, oh meu Deus, ajuda essa. Mas foi muito bom, porque ela também entendeu o que era ser mestre de cultura popular, que é coisa que a gente fala o tempo inteiro, e a gente faz e as pessoas vão na casa da gente pedir ajuda e conversar com você, que o que o mestre fala, não, da Valdívia, né? Que é devolver o que você aprendeu, devolver onde você foi buscar. Eu estou com uma bronca, sabe de quê? De um homem que fotografou lá em casa quando eu era criança. E o filho da mãe ficou velho, pegou as fotos e deu doou, que fala doar, tá bonitinho. Museu Abílio Barreto. E como que eu descobri isso aí? Que é coisa da sustentabilidade, que assim, não tem como. O meu menino foi convidado para ajudar uma moça que ia fazer um doutorado para contar o apagamento do povo negro na cidade de Belo Horizonte. Ele convidou o menino e ela falou assim, pega uma foto dessa aí que eu vou te explicar como é que faz para digitalizar. Eu vou falar que é 3.000, você tem ideia que era muita foto. Aí o abençoado do menino pega a fotinha, olha a fotinha. Não, parece que eu conheço esse pessoal. Uai, parece que eu conheço esse lugar. Vou perguntar a mamãe. Mamãe, você sabe que lugar que é esse? Que são essas pessoas? Sei. Onde é? Falei, esse é o funeral da sua bisavó. Uau! É assim que eu fui também. E ele também, todo mundo lá.
E eu sei que esse menino foi famoso, e o povo fica olhando assim, atravessar, que ele mexe comigo, que eu tenho que quem cuida de mim, né? Porque em 3.000 fotos, o abençoado do menino, nem a bisavó ele não reconheceu, porque era uma foto do funeral, era no caixão. E são uma sequência de 20 fotos. Desobrigação de rainha, a passagem da coroa para vice-rainha, as entregas e as sendo retiradas do caixão. Uma coisa maravilhosa. Que dia que eu ia saber que tinha uma sequência dessa só porque meu olhar... Você é permissão de pessoas? Sim. Ele trabalhava com a revista e ficou velho e quis doar essas fotos. Por que esse infeliz não olha, tanto de forma, vou mandar as pessoas para onde que eu trabalhei? Porque ele sabia que ele fez esse trabalho. A gente não esquece foto, esse trabalho é igual filho. Você pode esquecer um tiquinho, você tem um que te ajuda mais, mas você sabe quem que é. Eu fiquei achando um absurdo, um atrevimento da gente abrir a casa da gente, e mesmo que você não abre, a pessoa chega e vai e faz essas fotos, esses trem. Mas isso me serviu muito para mim e muito para o meu menino. Por quê? Para ele saber, não, saber eu sabia, para ele ter certeza. Porque uma coisa e ter certeza é outra. Ele sabe assim, essa pessoa que táxi acha, eu sou dessa. Eu acho que eu tenho percepção mesmo, que está comigo, que está com quem está do meu lado, que eu não estou sozinha, que o que eu precisar é só eu pedir que vai chegar. E ele entendeu isso também. Por que foi escolhido para fazer essa digitalização, que é uma coisa muito simples, que ela ia dar um toque na história, e o doutorado dela mudou de situação, pelo que ela foi encontrando no caminho. Então, vamos mais que eu vou com essa conversa. Aí, bom, essa parte acabou. Que é para vocês verem que é o grau de proteção que a gente tem. E quando eu falei para vocês, são 3.000 fotos. Se ele tirou uma, era o funeral da bisavó dele. E aí, quando eu falo isso, a pessoa faz isso. Eu também, meu Deus, porque é uma coisa inimaginável. Se não for que quem está com a gente trabalha para a gente e a gente trabalha para eles, que é uma roda de ancestralidade, de gente que veio primeiro, que não larga a gente e que a gente tem que saber que é para continuar caminhando. Para continuar caminhando e mostrando para quem está caminhando com a gente que eles também são protegidos por estar com a gente. E a gente é pessoa diferenciada por também ter essas pessoas desse grau de sabedoria, de ideias, de fazeres, de falares, que são o que faz a parceria junto com a gente. Voltando nessa história de retratos, quando eu era criança também, tinha um famoso chamado Aires da Marta Machado, na minha avó. Esse homem ficava lá conversando com minha avó, cruzava perguntas. E criava, eu não falava, criava, e cruzava perguntas. No final desse tempo todo aí, ele levou para a avó uma foto desse trabalho que eles fizeram juntos, mas ela ficou tão agradecida que ela ficou anos com aquele homem, conversando com aquele homem, e ele trouxe para ela uma foto da casa dela, do que eles fizeram. E hoje a gente pensa assim, nossa, que miséria, ele levou uma foto. Mas para ela era significativo naquele tempo. Porque não tinha quem fazia foto igual hoje, a gente faz foto do focinho do cachorro, né? Para não falar outra coisa. E não era assim. Você apontava para fazer uma foto, você guardava uma foto com carinho, com cuidado, igual você pegava um bebê novo, um bebê recém-nascido. E quando as pessoas mais chegadas, uma foto que o doutor Aires me deu. Então tinha esse Aires,
Depois foi a filha do Aires, Cristina Nata Machado. Também ficou lá, orgulhosa, amizade, aquela coisa. E fotografou. Depois que eu cresci, eu só vi essa tal foto que ele deu para nós nessa época. E nunca mais vi foto nenhuma, nem trabalho, nem nada. Que esse pessoal tenha feito e devolvido para nós. Porque se eles têm descendentes, nós somos descendentes do trabalho deles. Os filhos deles, netos, sei lá quem é que eles têm, devem de achar interessante a obra que o avô fez, que o bisavô fez, que o bisavô. Aí despachado ali, o cara top mesmo, né? Antropólogo. Depois, quando passou alguns anos, foi chegando outra leva de antropólogos. E aí começou a conversar com a gente, eu estava pensando naquele povo, assim, gente, que povo bobo, que bobagem. Ai, que lindo, a rachadura próximo ao fogão de lenha. Isso é doido? E comecei a olhar aqui também. Ai, porque aqui, ó, mamãe, nossa, você reformar essa casa, porque ela já é muito velha. Aí disse, não! Isso é um patrimônio! Minha casa está aí em cima da gente. Estava pensando assim, ou vontade de xingar esse povo, meu Deus. E a mãe olhava assim para mim, assim, eu já sabia, né? Que ia ficar lá no vídeo. Ver o que calava, ver o que calava. Mas de tanta insistência, de tanto ver, de tanto falar, de tanto conversar, eu fui entendendo o que é que ele estava dizendo com aquilo. E eu pensava, engraçado, tem certeza, na casa desse povo tem forno elétrico, tem forno a micro-ondas, tem forno de satélite, tem não sei o quê. Tem tudo de possível que tem. E se tiver um fogão a lenha na casa dele, é aqueles que tem na revista, eles replicam, põe lá e põe um vasinho de flor assim em cima do fogão de lenha, umas panelinhas bonitas, coloca um pano de prata, aquele assim de recheio lindo, dobradinho assim por cima. Quando você vê isso numa cozinha, você sabe que ela não funciona. Nunca foi usada. E para ficar com umas conversadas por cima, e aí põe as cadeirinhas, o negócio de balançar, e fica assim, você vai com as canetinhas. Essa moça, esse moço, vocês, que a gente pode fazer da sua, que é profissão, fazer da ancestralidade profissão, foi isso? Eu sou, não, peraí, eu tive que é porque eu vou ficando doida com a fala. Traduções rituais. Que vergonha. Você não sei o que é, não, mas esse é um negócio de profissão, que é do que a gente faz, se profissionalizar. Como a Macota, né? Ela se profissionalizou de ser Macota, porque ela saiu de lá e veio para cá. E é a profissão religiosa. Isso é muito lindo. A gente caminhar e fazer o que quer se tornar profissional ao olho do outro no seu trabalho. Quer dizer que é um trabalho federal, né? Top. Outra coisa que eu quero falar desse negócio também, de ensinar e aprender. Eu estou casando. Eu fiz um negócio que eu estava esperando no domingo, eu fiz escrito um negócio assim. Chantal, massagem maravilhosa, curadora, terapêutica. Falei, nossa, que legal. Aí fui lá, fazer a Chantal. Eu me passei por lá, pegar a Chantal, a mulher explicou como é fazer Chantal. Quem sabe o que é Chantal? Não? Você vai saber, agora eu vou te explicar. Pôs o colchãozinho no chão, colocou o paninho, deitou o menino e foi explicando. Porque
porque tem que massagear tal coisa assim, rodando, puxando o pezinho, levantando o pezinho, porque eu olhando pensei comigo, sabe? Nessa época eu eu olhando assim, comecei a puxar o menino. Agora foi fazendo, passava, virava, na hora que virou deitar de costas, virar o pezinho, contrário com o bracinho, eu falei, não usou acredito que ele sabe o que esse lado está fazendo. O que a mulher estava fazendo? Estava benzendo, feito virado, deitado no colchãozinho. Era isso que ela estava fazendo. E a vovó fazia o quê? Pegava o menino, ele espinhava, punha no copo, olhava a câmera dele, olhava o dedo do olhinho dele e começava, ia puxando um negocinho, puxando o negócio, puxava aqui, puxava ali, roda a mãozinha, roda o braço, roda o outro, roda assim, e cruza o menino para lá, e vira, deita ele, passa a mãozinha assim, no pezinho assim, ó, dele, na plantinha do pé. Aí depois eu fiquei sabendo que se chama doinho. O que é? Um negócio engraçado. Isso você tem nome. E aí passa roda o dedão no pezinho do menino, mete a mão na colinha de um lado, mete a colinha do outro, vira o menino, sobe o ouvido de queijo. Ele faz assim, ó, mete a mão na bunda do menino e sai para fora. E aí, quando eles levam esses meninos para ir lá em casa benzer, ou para ir na minha avó benzer, Dona Maria, faça caridade, minha filha, olha minha menina. E tem vezes que elas nem sabem que se benzer, eles olham para o menino e pensam, não coitado. Às vezes ele está meio tortinho assim, coisa que acontece. Mas o que? Tudo que a gente faz tem nome. E tudo que o outro faz é valorizado. E quando essas pessoas começam a discipular, você fala, gente, tem valor isso que eu faço também. É lógico que eu não vou cobrar para benzer, não vou fazer isso, porque eu não sou besta, né? Mas tem nome o que eu faço também. Porque lá a Chantal e a benzeção. Lá tem valor, aqui também tem. É o meu ofício, é o meu fazer. É o meu profissional ancestral. Peguei? Peguei. E é isso aí. Quem quiser perguntar pergunta, deixa eu falar. Eu acredito muito no que eu faço. Gosto de fazer. Estou feliz fazendo. Sei que eu fui escolhida. Ô mãe, porque a senhora já está me dando conteúdo para minha fala. Pois é, eu sei disso, por isso que eu quero parar. Por isso que eu quero parar. Você falou de que eu vou pegar, entendeu? É assim, começa, né? Uma fala, uma coisa acontecida, que é esse negócio de provar que a gente não está sozinho. Aí é a tal da viagem à África. E eu vou falar isso porque essa abençoada pediu para eu contar essa história. Eu não gosto de contar fora do contexto, porque é uma história forte, mas qualquer hora que eu contar, ela é fora da mesma forma. O que acontece? Nessa viagem que a minha mãe ia, e ela foi na frente, e eu tive que ir no lugar dela. E o tempo inteiro que fizeram esse projeto com a mamãe, viajar para Angola, que o sonho dela era pisar na terra que os ancestrais dela tinham pisado. Quando eu falo, nós ganhamos o projeto, nós vamos para a África. Ai, que bom. Ela ficou olhando para lá, dessa mãe, responde a mulher, Zamba que sabe. E todas as vezes que foi falando desse trem, todo mundo empolgado, a mãe fala, Zamba que sabe, mamãe, me fala, por que a senhora fala desse jeito quando a pessoa fala na viagem? Ô menina, ora, Zamba que sabe que eu vou. Eu vou comprar um vestido para você viajar. Falei, mãe, já sabe que eu não vou. Comprou o vestido. Ela não comprou o vestido para eu viajar, ela comprou o vestido porque era meu aniversário e eu poderia usar na viagem. Vai lá vacinar.
falei, não vou vacinar nada, não vou viajar, mas o que eu vou vacinar? Bobagem. Tá. Resumindo os fatos. Mamãe foi na frente, eu tive que ir no lugar dela e aí eu tive que fazer essas tais vacinas muito rápida, porque senão não dava tempo de carência para poder ir viajar. Bom, resumindo o fato, eu fui viajar e já no avião, passado um certo tempo, ele começou a balançar. Aí, quando eu tinha que ficar quietinho, pôr os trem lá, e barraquinha, essas coisas, eu fiquei pensando, meu Deus, já esse trem tanto balança, o que esse negócio está decidido? Um trovão, um bicho balançar. Eu sei que eu vou morrer de acidente de avião. Não, bobagem. Morrer de acidente de avião, você está no avião? Você é bobo, menino. É que eu converso comigo. Aí eu virei assim pro ladinho e percebi a janelinha, a persiana aberta e vi a água caindo pelo vidro do avião, que a água não estava caindo em pé assim no vidro, escorrendo pelo vidro. A água estava batendo assim no vidro. Eu fiquei vendo e falei, olha que legal. Essa água batendo no vidro parece as ondas do mar. Quando eu pensei, parece as ondas do mar, eu olhei para frente. Aí eles me falaram, rainha. E eu fiquei pensando, esse moço está me chamando de rainha. Rainha, viemos fazer a sua escolta de volta para Angola. Olhando só. Eu falei, vieram me escoltar? Como assim? Aí ele falou, nós somos responsáveis pela sua segurança até a senhora chegar e ir embora. Eu continuei olhando assim, pensando, que isso, gente? Você é público? E aí eu falei assim, mas esses caras me esperando, aí minha cabeça começou a pensar, né? Porque tem. Se vocês ficarem esperando esse tempo inteiro para voltar para a nossa terra comigo, sim, esse era o nosso compromisso, de só retornar quando a senhora retornasse. Isso é muito lindo, muito lindo, muito lindo. E eu fiquei emocionada com aquilo, vendo aquela situação. E nós não vamos retornar com a senhora. Eu perguntei, por quê? Eu vou ficar sozinho? Não. A nossa missão com a senhora era escoltá-la de volta. De agora para frente, de lá para frente, outros serão designados para a sua escolta. E eu fiquei vendo aquela situação. E eu olhei para o ladinho assim para ver se eu estava vendo, se eu estava vendo mesmo. E aí ele despediu e foi embora, quer dizer, já tinha dado o recado, e eu não tinha noção que uma coisa dessa pudesse existir para qualquer pessoa, muito menos para mim. Então, quando eu desci naquele avião, eu já sabia, porque eu já tinha tido a resposta e a confirmação de quem eu era e do porquê que eu estava ali. E o que eu ia fazer dali para frente. E a ciência de que eu seria acompanhada enquanto eu estiver por aqui. Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E é isso. Nossa, se eu passar a palavra para mim que respondo depois da rainha. Mas, então, não sei nem se é boa tarde, se é boa noite, né? Mas para agradecer a Grazi, Sena, pelo convite, a oportunidade de poder estar aqui.
né, representando aí o Quilombo Manso. Então, a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, Salve Maria, Rainha, aqui presente. A gente veio conversando, né, Graça, e eu falando, na hora que eu entrei aqui, eu falei, olha, alguém de tradição, da ancestralidade deve ter passado por aqui e compreendeu que essa sala é uma sala de Exu. Então, a Exu, eu peço aqui, nossos ancestrais, saudação e a permissão para que, a partir da minha palavra, a gente possa ter a compreensão, o entendimento, né, e a troca de conhecimento. Graça, você, né? Eu acho que eu nunca tinha vindo aqui. Eu me confundi porque eu achava que eu tinha vindo. Quando eu cheguei, eu vi que não conhecia esse prédio, não conhecia esse espaço. Eu nasci e cresci no Quilombo Manso e aí a gente nunca teve a oportunidade de estar aqui nesse cinema. Embora seja tão pertinho, dá para vir caminhando a pé, mas a gente nunca veio. E quando a mãe Belinha fala, né, das pessoas estudarem tanto, para nós isso tem surgido um grande efeito, né, quando os nossos, eles têm ocupado esses espaços de conhecimento e aí quando eles chegam a algum lugar, eles não chegam sozinhos, convida a apretaiada, assim como nós somos reconhecidos, para entrar todo mundo junto. Mesmo sabendo, né, que a participação, o envolvimento, a representatividade da população preta dentro do teatro, das artes, né, do cinema, teatro, canto, de tudo que é referência para nós de arte, sempre foi muito presente e também muito copiada, assim a gente pode entender. Então, estar aqui hoje falando um pouco sobre tradição, ancestralidade, né, e arte, poder reviver um pouco quantas vezes as nossas comunidades foram acessadas, né, mas que nunca trouxeram de fato o que a gente queria que fosse apresentado como arte. E isso sempre, talvez também a gente lutava aqui para poder acompanhar, e a arte que a gente sempre acompanhava era da mídia, né, da televisão, do rádio. Eu lembro que quando o rádio na minha comunidade, ele veio já a gente entendendo quem nós éramos, e a minha avó ficava muito focada e eu gostava muito do Projeto Minerva. Eu acho que hoje eu sou uma militante, eu acho que é por causa do Projeto Minerva. Eu adorava aquela voz do Brasil, eu adorava aquele som, e eu ficava ali vendo uma voz falando de coisas que a gente não tinha, que a gente não via, né? Parecia que a gente estava num planeta assistindo o Brasil, e a gente estava no Brasil, mas essa voz não era para nós. Falava do Brasil, falava de movimentos, ações, eventos acontecendo no Brasil, mas parecia que aquela sensação de que, sabe assim, sentada na janela vendo a banda passar, essa era a sensação que eu tinha do Brasil, um movimento fora e eu sentada vendo esse movimento acontecer. Porque tinha também alguns momentos que o Quilombo, né, a comunidade, ela era visitada, né, por pessoas de fora dessa praça, dessa banda. Mas não tinha essa troca, né? Eu vou aqui, aprendo um pouco e depois eu chamo vocês para poder ver o que eu aprendi. E quando a gente fala também da questão de estudar muito, a gente percebe esse currículo, né, ele vem à base de muitos estudos, porque as pessoas que estudam muito, elas criam conceitos, né? E nós nos reconhecemos, aí a sociedade reconhece, né, o outro a partir dos conceitos criados pela academia. Então, essa senhora é pesquisadora, eu sou ativista. Hoje eu estava até falando que eles estavam falando que eu era ativista, e eu estava assim, gente, ativista não é quem vive na floresta, não, é quem protege a natureza. Eu falei, mas a natureza deve ser
uma obrigação de uma sociedade inteira. Eu não preciso ter um rótulo para poder proteger ou defender a natureza. A natureza deve ser um dever de todos nós. Não, mas quem defende a natureza é ativista. Eu falei, então agora vai colocar também. Falei, mas aí por que então, quando a gente olha isso tudo, né, toda essa biografia, ela resume para nós, assim, macota. Tudo isso, né, é macota. Porque eu, enquanto macota, eu tenho o dever, né, é minha função ensinar, aprender para ensinar, proteger, defender, manter, preservar e representar. Isso é o lugar, né, a função de uma macota. Mas que as pessoas, às vezes, elas acham que os cargos não nos atribuem funções, nem obrigação e nem responsabilidade. Para nós, dentro das tradições de matriz africana, esses cargos, eles representam responsabilidade e qual que é o meu compromisso com o coletivo. A gente não recebe cargo para poder ficar sentado na cadeira e ficar dando ordem, ao contrário. A gente recebe cargo para poder colocar a mão na massa e contribuir, mostrar para o coletivo o quanto que nós somos importantes ali dentro, para que o outro também se torne importante. Então, esse é o lugar muito da macota. E aí, quando a gente vai entender também dessa arte, né, o território tradicional de matriz africana para a arte, eu fui gerada, eu fui nascida dentro do terreiro. Então, a ciência, ela sabe muito desse lugar que eu falo. Eu fui dentro eu acho que a ciência, ela fala que os primeiros sinais, né, do feto é com som. O primeiro sinal de vida do feto, do movimento do feto, é com o som. Então, o bebê, ele começa a conhecer as pessoas pelo som, o som da voz, né, o som. Agora, imagine eu sendo gerada dentro de um terreiro, né, no momento do culto, no momento das danças, esse som, para mim, já me era muito familiar. E quando eu nasci, eu reconheci isso perfeitamente. Por isso que às vezes as pessoas também, a ciência também costuma dizer que nós somos autodidatas. Mas o território nosso, ele tem um movimento, ele tem um som, ele tem um cenário diferente. Então, talvez quando olham para nós e dizem que somos autodidatas, é porque nós somos desenvolvidos, né? Nós somos gerados dentro de um território que ele tem todo um outro movimento que não é esse movimento da sociedade, esse movimento eurocêntrico, vamos pensar assim. E aí, quando a gente, às vezes a gente percebe assim, o nosso momento de êxtase, de olhar, de observar, para tudo muito orgânico. Então, talvez essa não interesse, né, de ir até o teatro, sem ser para não ver os nossos, ou ver os nossos num outro lugar que não é o que a gente se reconhece, porque toda a arte, ela sempre delimitou muito o lugar onde a sociedade queria que a gente estivesse. Isso é fato. Hoje não, hoje a gente vê, né, o nosso povo fazendo papéis principais, tanto nas novelas, nos filmes, escrevendo filmes também, né, produzindo as músicas no auge, batendo aí as metas dos números, né, de visibilização, não, de visualização. E aí a gente percebe bilheterias também. A gente tem um filme que foi o Wakanda, né, o Pantera Negra, que bateu recorde de bilheteria, e era um filme todo preto, né, pensado com um cenário todo preto. Isso, para a gente, é a arte moderna, a gente pode dizer assim. Eu chamo muito isso, eu falo, agora sim, a arte ela é moderna, porque agora ela deu conta, né, de nos reproduzir da forma como nós nos enxergamos. E o Wakanda, o universo, um príncipe, uma rainha, uma inteligência, como que é aquela inteligência virtual,
Tudo isso aí agora a gente começa a ver assim, não, então agora nós estamos sendo reproduzidos de fato no lugar em que nós sempre nos encontramos e nos enxergamos. Esse som é familiar, né? Esse barulho, esse movimento, essa plateia é familiar, porque a gente se reconhece, né, nesse um no outro. E aí, quando a vida inteira a gente, o Quilombo Manso, ele sempre antes de Quilombo ele era uma senzala, e a primeira coisa que as pessoas já chegavam também com uma impressão muito bem formada para a gente, era o que era senzala. E aí, quando chegavam lá, eles ficavam assim, decepcionados, porque a vida inteira eles acharam que senzalas eram espaços que eram onde os negros eram castigados, presos, né, e que morriam. Essa é a referência muito que se vê, ouve, né, outras pessoas falando da senzala. E lá no Manso, o terreiro chamava senzala de Pai Benedito. E aí quando as pessoas chegaram e falaram assim, mas por que chama senzala? Porque ia buscar, né, o formato dessa senzala. E aí a primeira coisa que eles chegavam procurando, por exemplo, eram símbolos que nos remetiam à escravidão. Isso não vai achar no Quilombo nenhum, nunca, porque Quilombo é terra do povo livre. Não é terra, não vai achar, né, corrente, não vai achar esses objetos que sempre remetiram ao povo africano como se fosse símbolo, né, como se fossem os nossos pertences, as nossas indumentárias. E não era. E aí eles já decepcionavam. Eles amavam ver o fogão. Né? E aí amavam ver o fogão, e eles amavam, aí eles falavam, né, da fumaça, e aí, às vezes eles queriam que a gente acendia até o fogão para eles tirar a foto. Até hoje eles falam, mas será que a gente vai fazer um vídeo lá na cozinha de vocês podem acender o fogão? Eu falei, se você quiser comida, o que vai cozinhar a gente acende, mas acender fogão só para poder ver o fogo para a gente é vida, é um ancestral. E nós não vamos provocar ou trazer nossos ancestrais aqui para você simplesmente tirar uma foto. O fogo só é aceso se for para poder manter a vida. O fogo é que mantém a vida. Tanto na cura, no alimento, né, no cuidado, o fogo, a relação do fogo para nós é para poder nos manter vivos. E aí, mas a gente precisa do fogo vivo. Eu falo, olha, você conhece isso aqui chama picumã. E eles falavam assim, não, eu falei, pois é, tá vendo? A vida inteira a gente sempre foi invertido, né, na lógica da imaginação do outro. E aí, por exemplo, eu vou falar lá do senzala, mas eles falavam assim, não, isso aqui para mim é teia de aranha. Eu falei, não, isso aqui é picumã, isso aqui é a resposta, né, do elemento fogo com o elemento ar e com o elemento ser vivo. Então forma essa teia, porque você não está vendo a aranha aqui, você está vendo uma teia, um elemento parecendo teia. Mas não, isso é a prova viva de que esse fogo, ele vive aqui. Não precisa tirar a foto do fogo, tira a foto do picumã. E aí, quem sabe você mostra para as pessoas o picumã e elas param de dizer que o nosso cabelo é o picumã, porque elas nem conhecem o picumã. Então, ajuda a gente a desconstruir essa imaginação, né, maldosa, essa imaginação perversa de que as pessoas estiveram aqui, viram, mas levaram o picumã como se fosse o nosso cabelo. E aí, quando ela falava assim, aí eu peguei e falei com ela, olha, você não vai achar nenhum símbolo que te remete à escravidão, porque aqui é um território quilombola, que é a senzala do Pai Benedito. Mas por que vocês chamam isso de senzala? Eu peguei e falei com ela, porque foi dentro da senzala, onde a gente podia falar a nossa língua, tocar os nossos tambores, fazer as nossas mandingas, recriar os nossos empraços, as nossas curas, as feridas que eram provocadas em nosso povo lá fora. A senzala a gente fazia o nosso tempero. Então, dentro da senzala, é o lugar onde que o negro poderia ser africano e não escravo. Então, quando eles falaram, olha, eu nunca tinha visto a senzala com esse pensamento. Eu falei,
é uma pena, porque se vocês começassem a ver a senzala com esses pensamentos, vocês iam saber de fato o que vocês, é importante vocês buscarem dentro dos terreiros. Porque se vocês forem olhar os terreiros, são as senzalas. Né? Os terreiros são as senzalas. O modo, você chega no terreiro, você encontra decisa, você encontra o pilão, você encontra o porrão, você encontra o alguidar, você encontra todos esses objetos, esses elementos. Esses sim são de pertencimento ao nosso povo, ao nosso conhecimento, às nossas tradições, mas nada relacionado com o que vocês entendem que seja objetos que nos remetem a ser propriedade e não a ser liberdade. E assim a gente sempre teve muito esse cuidado. Então teve várias pessoas que foram na comunidade. Eu lembro que a primeira vez que eles nos convidaram para ir ao palco, eles queriam que a gente fosse ao palco para poder vestir os orixás. E a gente falava, não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos vestir orixás, porque o lugar de vestir orixás é dentro do terreiro. A gente pode representar, tem um universo, né, que a arte ela pode trabalhar com as tradições de matriz africana sem precisar levar, de fato, as paramentas de um orixá. E, por exemplo, eu posso dar aqui uma diversidade, uma variedade de elementos, de simbologias que a arte pode estar utilizando dela como instrumento para poder representar ou expressar as tradições de matriz africana que não seja o nosso sagrado. Porque os orixás eram os nossos ancestrais, são os nossos antepassados. E aí eu falo com eles, é a mesma coisa, você tem bisavô? Não, bisavô eu não tenho. Eu não posso, porque... Eu falei, pode ser, então, representar Ogum, Oxum e Inhansã é representar os nossos antepassados. Esses a gente não quer, não há necessidade, mas há importância e há necessidade de vocês levarem todas as simbologias que representam, por exemplo, Inhansã. Inhansã, você quer representar Inhansã? Mostra uma mulher negra no palco livre, dá a ela o direito de expressar. É isso, se eu ver uma mulher preta no palco, imediatamente, se ela estiver expressando e o que ela está expressando, eu consigo identificar qual é o orixá que ela está representando. E assim a gente pode dizer também dos homens. Então eu acho assim, hoje a gente poder falar isso aqui, né, para a arte e dizer para ela, olha, tem uma variedade, né, de possibilidade de vocês nos convidar a subir ao palco sem precisar levar os nossos ancestrais. Eles têm que permanecer dentro do terreiro, porque eles têm um papel tão importante que é nos garantir estar vivo dentro de um país que mais nos mata a cada minuto. Então, a gente precisa deixar que os nossos ancestrais, eles continuem protegendo a nossa vida, para que a gente possa passar por mais e mais geração, que mesmo que seja no esquecimento, né, no apagamento, ou na desconstrução, né, do imaginário, ou na construção, ou na manutenção do imaginário de alguém, do que é um picumã, por exemplo, do que representa a importância do fogo, é importante que vocês libertem os nossos orixás, libertem os nossos ancestrais, porque eles pertencem a nós, aos nossos territórios, eles precisam estar nos acompanhando. Enquanto, e é importante falar, enquanto existir toda uma sociedade, né, que ainda desmata a natureza e mata aqueles que a preservam, a gente precisa garantir e manter os nossos orixás, os nossos riquíssimos, produtos encantados, dentro do território deles, onde eles sempre tiveram autonomia, e não dentro de um palco ou em algum outro espaço para que eles sejam monitorados ou rotulados. Então, eu tenho sempre falado isso, né? Pode levar de Exu ao Oxalá para o palco, mas cuidado,
Porque às vezes se você tira ele do terreiro, o Exu do terreiro, você não vai saber dialogar, você não vai saber dar a ele, respeitar a autonomia, a autoridade que ele tem dentro do seu território. Né? Então, e a vida toda a gente viu a arte querer manipular, né, os nossos ancestrais. E isso é tão real, porque um dia eu estava participando de uma mesa com um cacique, e aí ele estava falando comigo que eles estavam fazendo um filme dentro da aldeia, e eles falaram assim, quem vai conduzir a câmera somos nós. E eles falaram, por quê? Porque vocês estão pisando nos nossos antepassados. E aí o cara pegou e falou assim, mas como assim eu estou pisando nos seus antepassados? E ele falou, olha, porque nós, quando andamos, a sombra nos acompanha, ou então ela nos direciona. E vocês caminhando atrás de nós para a câmara, vocês estão pisando na sombra, e a sombra é o nosso antepassado. Então deixa que eu conduzo a câmara. E aí a pessoa... E é isso, né? A gente precisa, a arte ela precisa abrir e permitir que alguns conceitos que ela traz como padrão, às vezes é preciso quebrar para poder, de fato, se a gente quiser falar de arte e de tradição. É só isso, assim, bem breve mesmo, mas eu quero contar isso para vocês. Grazi, podemos abrir pelo menos para uma, duas perguntas? Eu acho que depois de escutar tanta sabedoria, né, eu sei que já passou o tempo, mas então, se alguém quiser, Júlia, por favor. Então, que alegria poder ouvir vocês. Queria pedir para a Rainha Belinha e para a Marcota Pidaloia também, pensando nessa questão do território, né, pensando na questão tanto do Manso quanto lá no 13 de maio, são lugares de efervescência cultural, seja com tambor, seja com a capoeira, seja com artistas que cantam lá. E a primeira mesa falou um pouquinho da questão da performance, né? E tanto vocês duas, né, têm essa ligação tão forte com o sagrado, com o espiritual, com a religiosidade, e o tempo todo a casa de vocês permeando, né, seja o samba do kizomba, seja permeando, né, com essa questão da cultura, né, da cultura dos artistas. E aí, assim, para vocês, né, como que é isso, assim? É possível separar, assim, quando é performance, é só performance, quando a gente consegue perceber os dois juntos, misturado. É bem complicado, mas é assim, da espiritualidade. Não, eu acho... Bom, Júlia, eu vou até devolver um pouco a pergunta, porque ela tem um duplo sentido. Ela tem um sentido do território, né? E território e corpo, e tem sentido corpo e território. E aí, pra gente é tudo muito junto. Nós não temos um momento que nós estamos encenando. A gente está vivendo, e aí as pessoas que chegam, a gente até fala, olha, você está vindo para vivenciar, não é para poder ver nem assistir, não tem esse momento assim, agora você senta aqui e você está assistindo. Não existe esse tempo, né? É tudo ao mesmo tempo. Aí o momento que está... A nossa música, ela provoca muito a nossa ancestralidade. E eu lembro assim que quando várias vezes o Pai Benedito falava, né, ensinando a gente a nos compreender de quem nós éramos, ele usava o tambor. E ele falava, ele batia o tambor e falava, você está sentindo? Eu falava, não estou sentindo nada. Eu achava que ele estava falando da minha espiritualidade, mediunidade.
Eu falava, não estou sentindo nada. Ele falava, bate mais forte. E na medida que o tambor vibra muito, automaticamente, eu acho que todo preto aqui sabe, o pé bate e a cabeça balança. E aí ele falava assim, aí eu fazia assim, ele falava assim, você está sentindo o quê? Ah, o meu pé está balançando, está batendo. Aí ele, então, isso é sua ancestralidade. Tudo que você precisa está dentro de você. Então, você tem que colocar isso para fora. Então, toda vez que a gente toca um tambor, na verdade, a gente está colocando a nossa ancestralidade para fora. Então, não tem um momento que é encenação, um momento que... Para a gente, a arte é a vida. Né? E a vida é uma arte. Por isso que a gente fica o tempo todo monitorando. E quando a gente está fora, aí é você, e quando a gente está fora, o nosso corpo se torna um território. Né? É diferente e as pessoas elas precisam ter essa concepção de quando eu olho a Júnia dançando, eu não estou vendo a Júnia apresentando, eu estou vendo uma ancestralidade em movimento no corpo território, no corpo presente. Então é dessa forma que a gente entende a arte, e eu não sei nem se é arte, mas é a vida, né? Era assim não, né? Eu falei primeiro ainda bem. Eu acho assim que para quem é de dentro, nunca é arte, nunca é performance. Para quem chega, pode ser coisa diferente do que quem está dentro acredita, mas a gente que está dentro acredita sempre numa ancestralidade real, numa religiosidade real e num sagrado constante. E quando fora desse fazer, desse território de fazer, que é chamado performance na visão do artista, ele tem que saber que ele está fazendo uma ideia do que ele vive, uma centelha, e que aquilo que ele vai demonstrar fora do território não é verdade absoluta, é uma noção do que possa estar acontecendo com a natureza, com o movimento, com o picumã, com a transformação. Por isso que as pessoas, quando vão nesses territórios sagrados, elas têm que entender primeiro onde que ela está, o que ela quer, o que ela está vendo, o que ela pode replicar para o outro sem conectar verdade absoluta que o outro, ao ver um espetáculo, ao escutar uma história, sai dali replicando aquilo como verdade absoluta por coisas que ele não viveu. Ou de achar que aquilo é correto, tanto para preconceito, quanto para explicar para o outro uma coisa que ele não sabe. Então, um espetáculo ele dá noção, que daquela noção, a espiritualidade, o tempo, a natureza, vai fazer com que aquela pessoa desperte. E vá entender através da caminhada, de pesquisa, de pessoas que vão entrando na vida dele dali para frente, que vai explicar essas dúvidas, esses fazeres diferentes. Eu vejo dessa forma. Eu não sei nem cantar para brincar. Eu brinco de cantar, mas não sei cantar para brincar. Negócio de cantar coisas sagradas fora do negócio, eu canto, mas eu fico assim, ai meu Deus, que Deus. E quando eu agora estou aprendendo a separar, o que vocês estão aprendendo a separar de dentro para fora, eu estou aprendendo daí para cá. Mas tendo que ter a minha certeza de até onde eu posso ir, até onde eu posso deixar quem vai lá ir também. E até onde, se você for além do que eu acredite, eu possa ter propriedade para te falar. A minha opinião, lógico. Porque é isso, a gente vai buscar, vai aprender, e daquilo que você busca, você faz o quê? Estuda, entende, pergunta, e a vida vai te levando. As coisas começam a
se encaixar. As pessoas que vão te dar a resposta vêm para o seu entorno. E é o que o povo fala, né? Tem que pôr sentido. Pôr sentido. Pôr sentido é diferente de prestar atenção. Pôr sentido, prestar atenção. Sentir o que você está vendo ali. O que você viu. Você saiu de lá, você não viu nada. Então você chegou em casa, você começa a pensar naquilo. Aí você põe sentido no que aconteceu ali. Eu pus sentido naquele cantado que estava conversando comigo. Por quê? Gente, você e continuou lá. E é aquele negócio, você fecha o olho e tá lá, você abre o olho e tá lá também. Você põe o olho na frente, continua lá. Você tem que pôr sentido no que está sendo mostrado para você ali e fazer sua réplica para saber que sentido que tem isso acontecer na minha vida. Qual o sentido dessas pessoas que me ajudam na minha caminhada. Eu não sei se eu respondi não, mas é isso que eu acho. E esse bom sentido também tem que ser o próprio tempo, né? Tempo. Que é outro. É o tempo aspirar lá. E é um tempo mudante. Porque hoje o tempo, você entende o tempo dessa forma, é igual ser criança, jovem senhora, adulta, velha, caduca. É tempo diferente. E é verdade que vai mudando com o tempo. Ele fala assim, minha avó falava, vive e morre sem saber nada. A gente fica desse jeito, quando a gente pensa que a gente está sabido, não é nada disso. Espiritualidade é um buraco fundo. Quando a gente acha que a gente já atingiu onde que a gente queria ir, temos um buraco. Anderson, e aí a gente encerra para a gente dar continuidade, voltar a palavra para o Fernando, né? Para a gente abrir. Ah, já abriu? Então, talvez seria interessante. Anderson. Na verdade, Marcos, não é nenhuma pergunta, só queria agradecer, porque nós aqui somos o núcleo de pesquisa em atividades livres aqui do Galpão. E foi muito curioso, porque hoje seria o nosso último encontro, e sei lá, por coisas da vida, sem coincidência, a gente não sabia que vocês estariam aqui hoje, a gente utiliza esse espaço, e foi muito bonito, porque quando eu pensei o projeto, a gente usou um conceito, né? Isso que a Rainha falou, porque são as coisas que a gente está aprendendo na universidade, porque eu acho que é bonito, porque somos de uma geração que podemos acessar a universidade, porque os nossos pais, que não tiveram acesso a essa educação formal, ralaram, né? A mãe diarista trabalhou a vida inteira para que eu pudesse acessar a universidade. Na verdade, Marcos, não é nenhuma pergunta, só queria agradecer, porque nós aqui somos o núcleo de pesquisa em atividades livres aqui do Galpão. E foi muito curioso, porque hoje seria o nosso último encontro de infância. Então, ver você, Rainha, falando sobre isso, eu falei, gente, isso é fabulação, né? Então, a gente cuidar dos nossos arquivos, a gente acessar os nossos arquivos, para que eles não morram, né? E era curioso porque muitas vezes poucas pessoas têm esses arquivos, né? Eles foram queimados, eles foram apagados. Então, isso que a Marcopa também falou, né? De imaginar outras possibilidades para as nossas existências, né? Então, foi muito lindo que a gente encerrou com vocês, assim, de uma maneira que nos faz repensar tudo. Porque, né, se o tempo é expirar lá, eu acho que esse encontro não é por acaso. Então, eu só queria agradecer mesmo. A gente se conheceu ali, né, Grazi, rapidamente. Eu falei, nossa, que lindo isso, terminar um núcleo com chave de ouro. Assim. Eu só queria agradecer. Muito obrigado, gente. Seu nome? É Anderson. Anderson, assim, eu gosto muito de movimento, né, de grupos de jovens, porque geralmente me incomoda muito quando as pessoas querem sempre levar para o jovem assim, e aí, o que vai ser no futuro?
Sempre. E isso me incomoda. E o Luan, eu tenho um netinho, que ele fala pra mim, ele fica me perguntando, você fala, mas o que é o futuro? Porque todo mundo fica querendo saber o que é o futuro. Aí eu falei assim, não, é surpresa. Mas o futuro é uma surpresa. E aí, porque, assim, a gente, nós, pessoas pretas, a gente é muito criados e educados, entendendo muito do passado, né, e do presente. E as pessoas estão sempre pulando o presente, querendo só saber o futuro. Ninguém está preocupado muito com agora, nesse momento, né, agora, quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Mas todo mundo está preocupado do futuro e não cuida muito do presente. E aí eu fico falando com o Luan, o futuro só tem futuro quem cuida do presente, quem lembra do passado. Aí ele falou assim, então tá bom. E eu fico assim, eu fico querendo mesmo também, curiosa, porque a gente percebe que hoje vocês estão vivendo, na verdade, um passado. Vocês estão hoje na universidade porque existiu um movimento lá atrás, né, de pessoas pretas que brigaram muito para poder garantir esse lugar de vocês aqui hoje. E aí eu também fico muito preocupada em saber como que vai ser vocês. Né? E a gente sabe que vai ser uma revolução. Eu falo que é um outro. Vocês estão se organizando para um outro levante, para uma retomada mesmo de propriedade. E aí eu falo com o meu neto assim, Luan, a vovó, quando morrer, a vovó vai virar árvore. Aí você não vai para o céu, não. Eu falo, não. Nós de terreiro, nós de tradição, quando a gente morre, a gente é plantado e aí nasce uma árvore lá na floresta. Por isso que a gente vai lá levar oferenda. Ele pega e fala assim, bem que eu vi mesmo que ninguém vai no céu levar uma comida para as estrelas. Eu falei, não vai, só no Natal que a gente coloca as estrelas na árvore. E aí eu falei para ele, eu escolhe, é você que vai me chamar. Então, daqui a alguns anos, quando você estiver adulto, quando você for pai, eu quero que você senta lá comigo e me conta como que vai estar o seu presente. É esse o nosso acordo. Você vai sentar para poder falar comigo. Olha, vovó, hoje a gente está assim, 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 o terreiro está desse jeito, a educação está desse jeito e a gente está indo para frente, sabe? Porque muitas das vezes fica muito, eu acho que atribuindo aos jovens, à juventude, né, a minha vida. Né? Porque, e aí não deixa ela viver o momento, porque toda hora estão perguntando assim, e aí, o que vocês esperam para o futuro? O que vocês querem ser? O que vocês são? Eu acho que o importante, né, é dizer, e aí, quem é você? E não o que você quer ser. O que você quer ser quando você te entender, você já está sendo, né, nesse momento. Então, que bom que vocês tem aí esse movimento de teatro negro também, né, da arte. E foi vocês que pensaram isso aqui? Não, nessas cores? Ah, tá. Mas está bem atualizada. Olha, gente, tem notícia que a gente tem um lanche. Então, assim, a gente faz o lanche e volta, mas já são 5h30. Eu sugiro que a gente faça uma rodada aqui. Vocês falam, né, algumas coisas que querem falar, que ouvimos, mas também. Depois a gente continua lá, no lanche, papiando. Continua a conversa no lanche. Isso. Então, quem é vontade. Tem que perguntar, aproveitar e perguntar, né? Perguntar? O que mais? Você não achou dessa conversa? Cruz. Cruz. Amanhã matou. Olha, eu tô aqui dentro assim, você pode, suíte do jazz, né? Então, quando você estava contando do chamado, né? Do baterista, né? Do percussionista também, né? Do organo.
essa questão, né, do sagrado e do profano, gente que trabalha com a arte, não sei mas a gente escuta muito isso, né? Do sagrado e do profano, e até onde a gente pode ir, até onde a gente não deve ir, o que a gente deve levar para o palco ou não, o que é ético, né? E aí quando você estava, não sei se é o nome disso. Mauro. Então, Paulo, quando você estava falando desse encontro, né? Mauro. Mauro, quando você estava falando desse encontro com, né, o Gauguin, né, e ele não só ela vê também, né, que isso dentro do terreiro muda muito, assim, né, o Gauguin, ela vê, né, mas assim, como que foi? Teve algum momento que você falou assim, às vezes aconteceu algumas coisas estranhas também lá. Então, se teve algum momento que você assim pensou, assim questionou até onde isso aqui eu levo, isso aqui não vai, isso aqui pode. É isso, assim, essa reflexão assim da ética, sabe, do profano e do sagrado, assim, para você, Mauro, particularmente, assim, se em algum momento você falou, opa, mesmo a questão do credo, né, de repente você não tinha nada a ver, ou tinha, né, com aquelas músicas que você estava levando lá, propondo. Bom, a sua pergunta me traz muitas memórias, assim. Uma coisa que o Neném sempre falava para mim, durante esse processo, quando a gente estava, principalmente quando a gente estava já em performance, tocando e tal, assim, você tem que firmar a melodia. Porque eu estava tocando as melodias, você tem que firmar a melodia. E ele sabia quando eu estava firmando ou não. E aos poucos eu fui entendendo o que era firmar, qual é a qualidade com que eu tinha que entregar, vamos dizer, para aquela melodia. Né? É uma questão que é de ser preciso, mas é muito de estar realmente presente no momento. Né? Resumindo assim, da forma como eu sou capaz de expressar, estar realmente presente naquele momento, seguindo o fluxo da melodia. E cada melodia, ela apresentava, vamos dizer, um território, uma atmosfera, um astral, que é próprio daquela melodia. Então, aos poucos, eu fui afinando assim, como que eu deveria me oferecer àquela melodia, com que integridade, vamos dizer. Então, ela sempre assim, e o Neném sempre falou, não, isso aí não, agora não, isso aí não. Quando tinha um vacilo, eu falava, ó. Então, era sempre guiado por isso. E dessa forma, na minha experiência com a performance, com o trabalho, é sempre um momento de muita não vou dizer religiosidade, mas de muito respeito. Muito respeito, não respeito afora, mas também muito respeito a dentro, que é uma busca comigo mesmo, de estar realmente ali sendo honesto, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, toda vez que havia a função de trabalhar com isso, tinha essa exigência que me aparecia. Não sei se eu te respondi. Respondeu muito bem. E essa história que você falou de firmar o canto é o que eu senti. Porque aprender a cantar os cantos de ponto do povo cruzado, do povo de terreiro, do nosso pessoal, é aprender a cantar. Mas firmar o canto é outra coisa. Firmar o canto, você sente o canto, você sente outra cor. Quando você canta firmando, é outra energia, outra coisa, e a sua mente acompanha aquela firmeza do canto e vai lá e volta cá. Isso é que eu senti. É isso que o Gauguin te falava. Quando você estava cantando, cantar, repete.
Sentiu lá dentro a música vem, e a gente para de cantar e a música não para, a gente para de cantar aqui e a música não para de cantar. Eu achei muito interessante essa história. Falou do coleguinha que falou a respeito do positivo. Eu achei que respondeu muito bem, viu? Eu já estou querendo, estou curiosa aqui, eu quero ouvir. Eu também quero, né? Você começou com a flauta, não? Ah, você pode tocar alguma coisa? Ah, sim. Sim? Sim. Posso. Firmar vamos lá junto que eu quero firmar. Você começou hoje com a flauta. Esse negócio é danado, né? Você vai, Você traz, né? Quem mandou traz? Ainda mais nós, que a gente se movimenta como na música, no ritmo, né? No som. Aí eu falei, viu a flauta, começou a flauta. Aí eu falei, aí tá falando agora como que é o que é mesmo a peça não, suíte, assim. É suíte dos orixás da internet. você acredita que não, a gente não colocou. Tem só CD. Ainda, né? Ó! Fala muito. Vou pedir ajuda, tá? Vou pedir ajuda. Quer ficar cantando? Ela é muito rápida. Vou pedir ajuda geral, porque Acho que é a uma falsa. coisa que é muito importante que eu aprendi, que tem as melodias, mas tem as claves, né, os ritmos. Então, eu vou pedir vocês ajuda a fazer uma clave e eu vou tocar em cima da clave. Seja. Ele falou, vou pedir ajuda. É uma clave bem simples. Acho que a gente pode reproduzir ela bem simples. Por exemplo, faz aqui, ó. Ah, sim. Né? E alguns cabeças.
do fluxo do rio, sabe? A gente, é nesse sentido que a gente imagina o som da flauta ou o som do rio, esse som. Muito lindo. Quero ter ficado o suficiente. A Magali está até tranquila, Marcelo. Quem firmou, não firma mais. Firmou, não firma mais. O neném é o neném de Menezes, que o senhor, que é o Morgano, que o senhor conversou com ele. Eu não sei sobre o sobrenome dele, se Menezes, acho que não. Ah, eu conheço um músico que hoje ele toca acho que em São Paulo. Não, ele está aqui. Ah, não, então não. Ele chama Esther Ferreira da Cis. Ah, sim. É o Esther. Conhece. Neném é. Não de casa. Então seguimos? Ou vamos ali? Vamos chegar. Lanche. Ah, ele vai cantar. Eu vou cantar aqui. Ela vai cantar assim, porque ele cantou pouco, ele tocou, ele sentiu a nossa também. Eu sei. Eu vou puxar o pessoal, como sempre, com o São Marcota, eu não canto, né? Eu só acompanho. Eu vou fazer o canto, mas vou terminar a conversa da viagem. A mágica da viagem. A mágica de quando eu comecei a entender que o que eu estava vendo era uma coisa mágica, encantada. E essa mágica, eu até escrevi, essa mágica se confirmou quando eu entendi que a água que batia como as ondas do mar. E quando eu entendi que eram as ondas do mar, eu pensei, nossa, esse avião é um navio aéreo. Foi daí para frente que eu olhei e enxerguei o que eu já contei para vocês. E eu pensei assim, que o meu pessoal tinha atravessado o Atlântico no navio tumbeiro, que é aquela tumba que era aquele navio, né? E nós, eu e meu irmão, estávamos fazendo a travessia reversa. Foi a partir dessa formulação desse pensamento que eu olhei para frente e percebi a conversa. Que eu entendi que aquele avião era um navio aéreo. E isso foi muito lindo. E isso vai naquele canto que o povo do Rosário canta tanto. Oê Angola, oê Angola, minha gunga veio de lá, minha gunga veio de lá. Correu o mundo, correu o mar, correu o mundo, correu o mar. Eu já vou me encerrar. Eu acho que está na hora, todo mundo querendo. Eu vou me encerrar, mas eu queria só contar uma coisa aqui que Mãe Belinha, acho que tem tudo a ver com filme, sabe, Mãe Belinha? Um dia eu estava numa roda de conversa, eu falo que a internet, a pandemia, ela nos ensinou a comunicar também em outros espaços e comunicar até fora do país e encontrar os nossos que estão lá fora. E aí eu, numa roda de conversa, eu descobri que tinha, né, Áfricas na Angola. Aqui no Brasil tem quilombos, e na África os territórios pretos, os territórios africanos, eles se reconhecem como o nome do país.
E quando falava assim, você vai ser uma live com as mulheres lá de Cabo Verde, eu achava que as mulheres de Cabo Verde eram da África. Mas não, elas eram territórios, bairros, não sei como que se dá, que têm os mesmos nomes do país. Isso me incomodou, muito falando engraçado. O Brasil é o segundo maior país com a população negra, nós não temos bairro nem referência geográfica com o nome de África. Mas aí vai. E aí na conversa com essas mulheres de Cabo Verde, elas falaram comigo assim, que o Brasil, que nós brasileiros somos irmãos deles. E nós somos a segunda África, porque lá eles são uma ilha de pescadores, né? E quando os pescadores vão para o mar, quando morre um pescador e morre no mar, imediatamente eu fiquei impressionada. Eu gosto de contar isso porque elas vão estar lá para reafirmar e tem a costa marítima também. Eles comunicam com a costa marítima do Brasil e falam com eles que vai chegar um corpo aqui. E aí chega. Assim, é impressionante isso, e chega. E aí eles falam que o Brasil, né, o Brasil é o lugar onde que vive a ancestralidade deles, porque quando tiraram, né, os negros da África, os negros que vieram para o Brasil conseguiram ainda manter a ancestralidade, as tradições, por isso tem um terreiro, né, que são práticas da cultura e da tradição desse povo. E aí eles falam que aí a costa comunica, olha, chegou um corpo assim, quando eles vão lá, é o povo africano, né, dessa ilha que diz que o corpo, o mar, ele puxa e traz para o Brasil. E aí eles falam que o Brasil é uma terra africana. E isso me impactou muito, porque a gente saber o quanto que esse país, né, a ancestralidade, quanto é forte, como que é firme, né, esse canto, esse ponto, essa cultura, essa tradição, esse país como um todo. E de como, assim, eu acho que eu gosto sempre de deixar uma palavra de incentivo, de possibilidades, né, para esse mundo. A gente tem sempre compartilhado com todo o universo dos nossos conhecimentos, da nossa cultura, da nossa tradição, até da nossa ancestralidade. E a gente acolhe também, né, todas as pessoas que vêm, a gente oferece, serve. Eu acho que todo mundo fala que gosta aí dos quilombos, nas casas de gente preta, porque o acolhimento é diferente. E aí eu acho que esse país ele precisa, gente, entender que nós moramos aqui também, né? E que a gente também tem que ser bem cuidado, bem tratado, assim como a gente recebe nos nossos territórios, que são pequenas Áfricas aqui dentro, os territórios, que também são pequenos territórios europeus, precisam compreender e nos receber também bem, né? E eu acho que a partir do momento que a gente fazer essa troca recíproca, né, de troca de conhecimento, troca de relações, troca de afeto, a gente diminui essa violência que o mundo está vivendo. Então, para mim, obrigada mais uma vez, Grazi, obrigada ao teatro que me acolheu, obrigada a vocês que estão aqui, né, até agora com a gente, muito obrigada mesmo. E espero também, quando vocês tiverem um momento de colocar seus conhecimentos, nos convide também, porque a gente está nessa troca, né? E obrigada, Mauro, pelo trabalho, obrigada, professor Cassiano. Os meninos aqui da Libra, eu acho que a gente tem que agradecer todo dia, obrigada, porque a gente está vivo, né? Obrigada, porque nós somos vivos, obrigada a você que nos acolheu aqui tão bem também, trazendo toda essa referência bibliográfica, acadêmica, gratidão. E é isso, gente. Nós estamos aqui e vamos continuar aqui. Agora a senhora é a rainha, eu sou a Referindo ao mar, referindo à
Adeus.